Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem não me conhece, levanta a mão aí, para mim te apresentar para você. Ah, o Júlia não conhece? Júlia, eu sou casado com a Beth. Cara de pau você, né? Glória a Deus, irmãos. Mas para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês nessa tarde, para poder compartilhar de algo que eu vivi. Então, quando a gente vive algo, a gente tem mais propriedade para compartilhar desse assunto, né? E quando o pastor Regis me convidou, confesso para vocês, me mandou, foi Jesus, e agora? Eu falei sim, depois que eu falei o sim, eu falei, e agora? Me ajuda, Jesus. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que vai marcar a sua vida. E o tema da palavra é Eu Escolhi Esperar. Glória a Deus, tem um PowerPoint aí. Então eu coloquei aqui, ó, eu escolhi esperar. Quem espera em Deus recebe do melhor. Quem não espera em Deus vive uma tragédia. Então, quando nós esperamos, nós sabemos que o Senhor, Ele prepara algo sobrenatural para a nossa vida. E dentro desse tema aqui, eu escolhi esperar. Eu estava preparando a palavra lá em casa, junto com a Beth, e aí eu falei, eu vou colocar uma pergunta aqui para os irmãos. Não precisa de me responder, mas você acredita que existe a pessoa certa para a sua vida? Já me responderam que não. Glória a Deus. Quantos acreditam que existe a pessoa certa? Levanta a mão. Não fique com medo de errar. Amém. Na verdade, existe o propósito de Deus. E Deus une propósito. Então, entenda, o Senhor, Ele une propósito. Se nós pegarmos ali a história de Adão, você vai ver que Deus uniu Adão com Eva para o cumprimento do propósito. Mas Eva pecou e levou Adão a pecar. Aí você fala, pastor, mas não era a pessoa certa? Não, era o propósito. E aí depois Deus recomeça de novo ali o propósito que ele tinha com o Noé. Então, na verdade, há um propósito de Deus para a sua vida. E Deus vai trazer a pessoa, no caso, para o cumprimento desse propósito. Amém? E aí tem um vídeo aqui. Pode passar o primeiro vídeo para vocês entenderem melhor? Só até aí. Já cortou. Aleluia. Então você vê que interessante. Eles falam que eles estavam em busca da pessoa certa, né? Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo é deles esperarem e se guardarem no Senhor. Eles entenderam. E o interessante é que hoje você está aqui para aprender, porque o Senhor, através da sua vida, vai ensinar outros jovens a esperar em Deus. Glória a Deus. Se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Tem aí também no PowerPoint, tá? Você vai entender, querido, que você foi separado para o Senhor, para viver o propósito a qual Ele tem para a sua vida. E a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, verso 2. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com este século, com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus. Curva sua fonte, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu soberano nome, Jesus. E eu peço ao Senhor, Pai, que esta palavra possa penetrar no mais profundo de cada coração, Senhor, desses jovens que estão aqui nessa tarde, para receber da parte do Senhor, e que eles possam entender que o esperar no Senhor vale a pena, porque esperando no Senhor, Pai, eles vão desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, por que eu coloquei esse vídeo? Porque eu achei interessante. Eles fizeram aquele seminário e me levou, querido, a 2004, quando eu e a Beth também entramos no processo de corte. Nós fizemos corte. E o interessante é que eu vim do mundo onde eu tive um relacionamento, e esse relacionamento, na verdade, só me trouxe marcas e frustrações. E ela também veio de um relacionamento onde trouxe também só marcas e frustrações sobre a sua vida. E aí, quando nós nos encontramos, começamos a viver o propósito de Deus, havia ainda uma barreira. Por quê? Porque nós acabamos trazendo algo lá de fora
para dentro daquilo que Deus tinha preparado para nós. E aí conseguimos, com a direção dos pastores, tudo, conseguimos quebrar essas barreiras. E aí começamos a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Dia 19 de fevereiro, nós iremos fazer 18 anos de casado. E fizemos 9 meses de corte. E foi um período assim que nós escolhemos esperar em Deus. Renunciamos toda a nossa vontade carnal. Todo o nosso desejo carnal nós renunciamos e falamos, nós vamos viver o que Deus tem para nós. E nesses 9 meses até chegar ao casamento, houve um processo, passamos por esse processo e foi um processo doloroso, mas foi um processo poderoso. Porque nós entendemos que o que Deus tinha preparado para nós era muito maior do que aquilo que a gente planejava, ou havia planejado. Então aqui, Romanos, ele fala que nós não podemos nos conformar com este século. E na medida do tempo vai se passando, os anos vão se passando, vai ficando mais difícil. Por quê? Porque fica muito escancarado a situação aí fora. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, não vos conformeis com esse século. Você não pode se conformar com as coisas que acontecem lá fora, jovem. Você não é movido pelo que está acontecendo lá fora. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que ele fala, quando nós não nos conformamos, nós teremos a nossa mente renovada, para o quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga amém. Então é interessante que nesse processo que nós passamos de corte, nós vivemos algo sobrenatural da parte de Deus. Nós escolhemos esperar em Deus. Mas hoje, como eu falei, nós estamos vivendo uma carnalidade entre os jovens, que alguns não têm mais o que? A mente renovada, não querem mais esperar em Deus. E isso é muito ruim. Você não deve pensar como o mundo aí fora pensa. Fala para o seu irmão assim, não pensa como o mundo aí fora pensa. Por quê? Porque se você pensa dessa forma, você vai ser envolvido e aí você não vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. E há um tempo para todas as coisas aqui debaixo do céu. E a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8. Olha que a Bíblia fala, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Mas olha o que ele fala aqui, tempo de estar casado e tempo de estar solteiro. Mas hoje o que pega muito é o imediatismo. O que é o imediatismo? A nossa geração, vou falar assim porque eu sou dessa geração, eles querem as coisas para ontem. Você começa a orar, Senhor, me dá uma resposta. O Senhor não deu a resposta na hora que você quer, você já fala, não, vou tomar um jeitinho, vou dar um jeitinho aqui. Então a estratégia de Satanás é essa. E a maior arma que o diabo ele tem usado contra os jovens e adolescentes se chama imediatismo. Esse imediatismo ele é forte na área sentimental. Se você pegar, querido, puxar no Google lá, você vai ver que na época da pandemia houve muito suicídio, muitas pessoas entraram em depressão. E a maioria das pessoas que entraram em depressão eram jovens. Por quê? Porque eles se viram encurralados, sem poder fazer nada. Todos nós, não é verdade? A pandemia veio e ela nos travou de tudo. Mas o jovem, por aí, você
ter vigor, ser ali, glória a Deus, você rasgar o capeta no dente, dar rabo de arraia, cuspir fogo, mastigar prego, você viu você acolhido ali, você falou, e agora o que eu faço? Sem poder fazer nada, porque você teria que ficar na quarentena. E aí foi gerando o quê? Uma depressão, porque os jovens tinham que esperar o tempo passar, a pandemia ir diminuindo, para eles voltarem à vida normal. Então o imediatismo no meio dos jovens é uma grande arma satânica, porque se não acontece no tempo que o jovem espera, ele quer dar um jeitinho, e nesse jeitinho é onde muitas vezes nós nos complicamos, é na onde o diabo impede o propósito de Deus de acontecer na sua vida. O interessante é que por causa do imediatismo, namorar e fazer sexo tem se tornado algo quase obrigatório para todos. Eu esqueci, eu ia trazer uma laranja aqui para fazer uma ilustração para você. Hoje o mundo aí fora, como que é o relacionamento do mundo aí fora? Primeiro eles vão para a cama, faz o que não é para fazer, depois eles vão se conhecer, depois eles vão apresentar os pais um para os outros, e aí não deu certo, eles separam. E aí qual que era a minha ilustração? E aí quando nós encontramos ali a pessoa que é por cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos só o bagaço, é como uma laranja. Eu ia trazer aqui, eu acabei esquecendo, eu ia pegar a laranja, ia chupar a laranja aqui, esmagar ela todinha, e eu ia dar para você, para ver se você ia querer continuar desfrutando da laranja toda esmagada. Você não ia querer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você, moça, você não quer um homem só o bagaço. E você, jovem, homem, você não quer uma moça só o bagaço. Uma moça que quando chegar, ou um rapaz, um jovem, quando chegar diante de você, tudo que era para vocês viver dentro do propósito, ele já viveu fora, ou ela já viveu fora. Entende? Deus tem algo especial para você. Vale a pena esperar. E a espera é uma escolha, é uma decisão. Não tem como outra pessoa falar para você assim, não, eu vou decidir por você, Marcílio, eu vou esperar por você. Não tem como eu esperar por ele. É somente ele. Esperar no Senhor. Então você vê que hoje se tornou algo normal. O jovem aí fora, ele faz isso. Ele vai desfrutar de algo que não é para desfrutar, que é um presente de Deus, que é para ser desfrutado dentro do casamento, para depois ver que se ele tem um sentimento ou não. E aí, interessante, quando é para ele viver o propósito de Deus, ele fala assim, nossa, eu estou só o bagaço. Vou falar para vocês aqui, irmãos. Até falei para a Beth, pode falar? Falou, pode. Né? Eu, quando vim para dentro do casamento, que eu comecei a fazer corte, eu vim só o bagaço. Eu falei, o que eu perdi? O que era para mim desfrutar dentro do meu casamento, eu acabei desfrutando lá fora. Mas o Senhor, ele tem poder de restaurar. O Senhor, ele restaurou. E hoje eu falo pro meu filho, pro Nicolas. Ele tá aí, né? Vou te entregar, filho. Ele falou para mim assim, pai, para mim fazer corte, eu converso com quem? Eu falei, procura o seu líder, o seu discipulador e o pastor Regis. Aí eu falei, mas eu acho que você não está na época ainda, não. Mas procura eles. Por quê? Eu falo para eles, irmãos, lá em casa. Eu falo, você tem o pai como exemplo. Eu falo, desfrute do que Deus tem para você. Ele, não, pai, é só curiosidade. Eu falei, tá. Eu falei, eu já passei por essa idade aí. Mas entenda, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Nós temos essa curiosidade. Você tem essa curiosidade. Você que não se relacionou ainda. E vai se relacionar só dentro do seu casamento. Em nome de Jesus. Porque você vai desfrutar do melhor de Deus. Então o propósito do diabo é esse. O imediatismo. Ele quer gerar
algo dentro de você, e você fala, não, mas as minhas amigas já fizeram, já namoraram, os meus amigos já namoraram, mas e eu aqui? Aí uns falam assim, eu estou ficando patitio e patitia. Fala, tudo tem seu tempo, foi o que nós acabamos de ler. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está preparando para você o melhor que Ele tem. Teve um rapaz que era da nossa rede, e ele acho que tinha 24 anos, 25 anos, e ele era virgem ainda. E eu acompanhava ele, e aí ele falava para mim assim, na época eu era líder dele, me tornei discipulador dele, e depois me tornei pastor dele. Ele falava assim, Lincoln, eu quero viver o melhor de Deus para minha vida. Aí, vou falar a frase que a esposa dele falou um dia, nós sentados na mesa lá em casa conversando, tomando um café. Quando ele sentou para anunciar a corte, ele e ela, eles foram lá em casa, ela falou desse jeito, irmãos, aquilo ali me chocou. Ela falou assim, Lincoln, eu tenho questionado a Deus, porque Ele é um homem que eu não mereço. Ele não viveu nada do que eu vivi. Eu falei, então, Deus, Ele é tão amoroso com você, que está te entregando o melhor. Foi, Deus está te entregando o melhor. E ele não tinha vergonha de falar, nem beijar também. Ele nunca tinha dado um beijo. 24 anos. Liderava. Ele lidera até hoje. Mas você vê como Deus, quando Deus tem um propósito, Deus ele une as pessoas dentro do seu propósito. E ela ficou em choque até o dia do casamento. No dia do casamento, foi o pastor Manuel que fez o casamento deles, porque no dia eu ia trabalhar. No dia do casamento, ela terminou de casar, ela veio e falou para mim assim: o Senhor me deu o melhor presente. Eu não merecia. Isso se chama graça. Ele esperou. E Deus também deu o melhor presente para ele. Hoje eles vivem super bem. Então a escolha, você escolher esperar, é algo sobrenatural. Então hoje o imediatismo, ele é uma grande arma contra o esperar em Deus. Pessoas não querem esperar. Não querem. Não sei se você é assim. Como eu sou sanguíneo, às vezes eu faço algum pedido, vou pedir um lanche, aí eu olho no relógio, passou 2 minutos, eu falo, nossa, não entregaram ainda? Não, tem que ligar lá. Os sanguíneos vão se identificar comigo. Falou assim, meu Deus do céu. Eu falo, moça, mas tem meia hora que eu pedi. Ela falou, não, moça, tem 5 minutos. Foi 5 minutos? Nossa, 5 minutos demorado. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque essa é uma arma do diabo para nos impedir de viver o melhor da parte de Deus. A espera gera ansiedade, e a ansiedade preocupação. Não fique atrás daquilo, querido, que você não tem, mas aprenda a multiplicar aquilo que Deus te deu. E o esperar, como que nós fizemos, eu e a Beth? Quando nós entramos no processo de corte, nós declaramos, vai ser o tempo que nós vamos mais crescer em Deus. Foi mais crescer em Deus. Então o que nós fizemos? Nós nos envolvemos nas coisas da igreja. Estava falando para o Bruno Macedo. Teve uma época que nós fomos enviados para a igreja, para abrir uma igreja lá na Água Viva, lá na cidade de Tiradentes. Não, como que é? Itaim Paulista. A Yasmin é dessa época, né, Yasmin? E é interessante, nós nos envolvemos tanto na obra, que eu até falei pro Bruno, foi assim, lá eu trabalhava de servo, mexia na mesa de som, cantava, expulsava demônio, fazia papel de demônio, porque só tinha nós lá. Mas o que eu quero dizer, foi o momento que nós nos envolvemos na obra, para crescer. Se envolva na obra, cresça espiritualmente, cresça em intimidade com Deus, comece a liderar, comece a discipular, porque tudo isso vai agregar na sua vida espiritual.
Tudo isso vai te fortalecer de uma forma que quando Deus trazer o propósito, você vai falar: eu descansei e não percebi o tempo que se passou. Então é isso, você se envolver, você esperar. Esperar fala do que? Também, no momento que você está esperando, fala de você também o que? Se preparar. Se preparar, jovem. Você tem que fazer faculdade. Você tem que buscar um melhor emprego. Se preparar financeiramente. Uma das coisas que eu falei para o Nicolas, quando ele falou: pai, com quem eu falo? Eu falei assim para ele assim: você vai procurar os seus líderes, mas você está preparado para sustentar a sua corte, a sua esposa? Aí foi então, se prepara. Porque quando eu casei, meu sogro não morava aqui. Meu sogro morava lá para Cabobró dos Judas. Como que era o nome do lugar lá? Como? Tocantins. Sei que da cidade pro meio do mato eram uns 3 dias de viagem de ônibus. Então eu estava bem longe. Mas a minha oração era: Senhor, que um dia ele entre em contato conosco, que eu quero pedir a mão da Beth em casamento. O pai dela não lembrava mais de mim. Ele ligou, eu pedi a mão dela em casamento. Ele falou uma coisa que eu não esqueci. Ele falou: só pelo fato de você estar pedindo a mão da minha filha em casamento, você é um homem de caráter. Você não está para brincar com ela. Então, foi o tempo que nós crescemos e Deus foi preparando tudo, foi gerando conexões. Mas eu também lembro de uma frase que ele falou para mim. Ele falou assim: você vai tirar minha filha de dentro de casa. Ela tem tudo, nas condições que eu posso dar para ela. Então, que você entenda que você é o provedor da minha filha. Eu falei: xarabanai. Falei: agora o negócio estreitou. Falei: amém, amém. Falei: mas se eu precisar de ajuda? Ele falou: eu vou interceder por você. Falei: amém, aleluia. Mas entenda, é o tempo de você se preparar. Se prepara, faz faculdade, faz curso, sabe? Se prepara financeiramente. Uma coisa que muitas vezes eu vejo os jovens, a maioria não tem isso. Faz lá uma previdência, começa a guardar um valor de dinheiro. Quando você chegar na época que Deus uniu o propósito, você está preparado também financeiramente. Ah, pastor, não, eu quero casar, pastor, e eu vou escolher 200 padrinhos, 100 de cada lado, porque os padrinhos vão me dar tudo. Você é cara de pau, né? Não. Os padrinhos, eles vão te presentear, mas você tem que estar preparado para isso. Então é tempo de você crescer, tempo de você desenvolver. Esperar fala de desenvolvimento também do seu potencial em Deus. Esperar fala de você desenvolver o seu caráter, o seu psicológico, o seu emocional. E quem namora antes da hora, querido, não desenvolve isso. Escuta o que eu quero falar. Muitas vezes os jovens, eles pulam as fases. A nossa vida, a vida do jovem é feita por fases. E ele pula as fases. Ele vive uma fase à frente. E aí, quer que eu te falo algo? A moça engravida. E aí o rapazinho fala: não, eu te amo, eu tô com você, eu tô com você. Na hora que nasceu o nenê, ele fala: ó, tô com você. E aí a jovem perde tudo aquilo que era para ela desfrutar em Deus. É o que antecipou a fase. E aí isso é muito ruim. Então é tempo de você crescer, de você se envolver com Deus. E olha o que a Bíblia fala aqui em Provérbios, capítulo 24, verso 27. Olha o que aqui a palavra de Deus diz. Salomão fala: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Ele está falando para você se preparar. Para você se preparar. Porque a hora que você se prepara, depois você vai o quê? Ter uma casa edificada. Em outras palavras, ele fala: separe para casar, e depois que estiver preparado, se case. Mas alguns fazem o oposto. Eles querem casar para depois se preparar. E não dá, irmãos. Eu falo que não dá, porque eu vivi isso. Na época que eu fiz corte, não tinha esses seminários assim. Não tinha. Então nós tivemos que nos preparar na parte financeira, na raça. E nós sofremos muito.
muito mesmo. Teve dia que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. A Beth Tayan vai deixar mentir. E eu falava, Jesus, e agora? E eu falei, meu Deus, eu vou até o caixa eletrônico, o Senhor vai arrumar alguém, vai colocar alguém no caminho que vai me dar esse dinheiro para me comprar um pão para dar para minha esposa. Não tinha o dinheiro para comprar um pão. Sabe por quê? Porque eu não me preparei antes nessa parte financeiramente. E hoje você tem a oportunidade de se preparar. Quem se prepara não sofre. Quem espera desfruta do melhor. Há certas coisas, queridos, olha que interessante que eu coloquei aqui. A coisa certa, no tempo certo, é coisa errada. Até coloquei uma imagem aí, mas pode pular. Coloquei a imagem do Corinthians e Palmeiras aí, mas era só para aguçar vocês. Mas aqui não tem corintiano, não tem palmeirense, então deixa para lá. Então entenda uma coisa. Paquerar antes do tempo também não dá certo. É a mesma coisa do que você falar, não, eu quero ter um carro, mas você é de menor ainda. Você consegue comprar um carro, você compra o carro, mas você é de menor, você não é habilitado para aquilo. Não é o tempo. Não viva uma fase que não é para você ainda. Viva aquilo que Deus tem para você. O seu tempo, em nome de Jesus. Segundo ponto, o tempo de esperar é um tempo maravilhoso de Deus. Qualquer fase quando se está solteiro é um tempo maravilhoso. Você que está solteiro, irmãos, aproveite. Pastor, então o senhor está falando assim que é ruim estar casado? Não, é maravilhoso. Mas você é solteiro. Eu vejo o Nicolas lá e falo, pai, eu vou lá tomar um caldo com os meninos, eu vou não ter lugar. Eu falo, tá bom, vai lá, filho, que o pai vai para casa. O pai vai dormir para acordar cedo da manhã para trabalhar. E aí eu falo, meu tempo de solteiro. Mas entenda, você é livre para viver o melhor de Deus, não importa a sua idade, e esse tempo é um presente de Deus. Aproveite esse tempo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, verso 27 em diante. Ele fala, estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Quem é solteiro não deve procurar casamento. Ele está falando, ele está orientando. É a palavra de Deus, calma aí, irmãos. Tem uns irmãos que falam, pastor, estava na esperança de casar, o senhor fala para mim ficar solteiro? O 28 ele fala assim, mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não pecam. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quem poupar, ele quer poupar nós, os jovens, da angústia. Isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Mas olha que interessante, o verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Quem é solteiro é de Deus, porque você é livre para servir, você é livre para fazer as coisas. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer, porque eu sou casado, tenho o Enzo que é pequeno. Mas entenda, você não tem essa preocupação ainda. Por isso que você tem que crescer em Deus. Você tem que se desenvolver espiritualmente em Deus. O verso 33 ele fala assim, ó, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, que como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E o que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Está falando da mulher. Mas o verso 38 ele fala assim, e assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Por algum motivo a palavra de Deus ela diz que quem não casa faz melhor do que quem casa. O apóstolo Paulo está orientando, mas há algo poderoso nessa passagem aqui. E eu até falei, pastor Reis,
por que o apóstolo Paulo ele fala, ele orienta de quem não se casou, né, não casar? Porque muitas vezes tem pessoas que se casam e quer viver a vida de solteiro. Entende? Tem um rapaz lá na firma que eu acompanho ele. Ele está no 3º casamento. O primeiro casamento dele e o segundo acabou, sabe por quê, irmãos? O primeiro casamento dele acabou porque ele morava em 2 cômodos. E sabe o que ele fazia? Ele reunia os rapazes lá da firma e fazia campeonato de videogame. E aí ele ia para a casa dele e levava os meninos lá para a casa dele. Ele morava em 2 cômodos, cozinha e quarto. A esposa dele ficava debruçada na mesa, cochilando, e os marmanjão jogando videogame dentro do quarto. Viver a vida de solteiro. Entenda. Ah, pastor, não pode jogar videogame, é pecado? Não, não é isso. Mas tudo tem o seu tempo. Eu vou falar de mim. Quando eu casei, irmão, eu sempre gostei de 3 coisas. Carro rebaixado. O meu eu baixei um pouquinho ali. Não é pecado não, irmão. Tá legalizado. Gostava de soltar pipa e de jogar bola. Eu sempre tive esse corpo atlético aqui, definido. Olha, deu glória aí. Amém, Vitão, tamo junto. Mas entenda, irmãos. Eu jogava bola de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E aí quando eu casei, logo em seguida eu sofri um acidente na empresa e eu fiquei afastado 9 meses. Então eu jogava bola de madrugada, da meia-noite às 2 da manhã. Aí teve um dia que a Beth pegou e falou assim: Lingo, eu preciso conversar com você, senta aqui no sofá. Ela falou: senta aqui no sofá. Eu falei: Jesus, senta comigo. E aí ela falou assim: a partir de hoje, ou é eu, ou é a bola. Eu sempre gostei de soltar tanto pipa, irmãos, tanto pipa. Quando eu fiquei afastado, é que é duro trazer a mulher que não dá para falar muito, né? A Beth saía para trabalhar de manhã, eu catava e empinava o pipa. Morava numa casa que a laje era em cima. E eu ficava lá, soltando pipa. Aí eu colocava meu celular para despertar, que ela chegava 5:10. Era 10:05, puxa, a Beth tá para chegar. Eu já descia o pipa, tomava banho, ficava esperando ela chegar. Mas teve um dia que acho que o maldito celular não despertou. Essa mulher chegou em casa e eu lá em cima da laje: come a minha linha não, solta aí. A bolinha do meu olho aqui branca era vermelha, queimada do sol. Eu almoçava, sabe como, irmãos? Eu amarrava, pegava a linha, colocava na maçaneta da porta assim, da sala, e comendo. E esse dia o celular não despertou. Aí ela chegou e ela falou: bonito, hein? Eu falei: você viu o pipa? Tá bonito, mano. Ela falou: não, bonito você, casado. Eu falei: não, mas eu tô dentro de casa, tô aqui na laje de casa. Ela falou: não, Lincoln. E aí minha mulher é colérica. Aí ela pegou e desceu lá na cozinha. Aí ela voltou e falou assim: você não lavou a louça do almoço? Eu falei: esqueci. Aí ela subiu, aí desceu. Aí ela subiu de novo, foi: e você não secou a que ficou no escorredor? Eu falei: também esqueci. Aí foi quando ela falou assim: Lincoln, vamos sentar e vamos conversar. Ela falou: não há nada de errado de você soltar pipa, de você jogar bola. Mas entenda, você está dentro do casamento, vivendo com a cabeça de um solteiro. Aquilo que eu não vivi antes, queridos, porque eu não queria esperar, eu quis viver dentro do casamento. E isso começou a atrapalhar meu casamento. E aí ela falou assim: a partir de hoje, ou é a bola, o pipa e o carro rebaixado, ou é eu. Aí eu falei: o negócio estreitou. Falei: não, filha, pode deixar aqui, vou parar. Parei com isso. Mas por que eu estou compartilhando com você? Porque é o que acontece. As meninas casam até dentro da igreja, começa a viver o propósito de Deus, mas aí as amigas da faculdade vai sair, vai não sei o que, ela sai também. Não é errado, mas ela esquece de que hoje ela tem um compromisso. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, ele aconselha, ele direciona, para que você se envolva com as coisas de Deus. Viva como solteiro.
Porque quando você se casar, você também tem que viver como casado. Aprenda, jovens. Aprenda. É tempo de você crescer no Senhor. É tempo de você crescer. Aqui nós precisamos de jovens aqui tocando instrumento, liderando, sabe? Precisamos de discipulador, precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que façam uma diferença na vida desses jovens aí fora. Às vezes você não percebe, mas você está sendo observado por outros jovens. Sabia disso? A sua forma de se posicionar, a sua conversa, você está sendo observado. Os jovens estão olhando e vendo você. Às vezes até alguns falam, nossa, você é quadrado. Mas entenda, eles também queriam ser quadrado, assim como eles dizem que você é. Mas eles não conseguem. E você vai ser um que vai ser essa ponte para ajudar eles a viver a parte de Deus. Então entenda o que eu quero falar para você. É tempo de você se envolver com as coisas de Deus. Pastor Manuel, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Se envolva com as coisas de Deus, que Deus vai se envolver com as suas coisas. Fala para o seu irmão, se envolva com as coisas de Deus. Fala, Deus vai se envolver com as suas coisas. Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta a isso. E por fim, terceiro ponto, esperar é confiar em Deus. Eu coloquei uma ilustração aqui, não sei se vai dar para enxergar direito. Confiar é esperar em Deus. Ali é uma estação, querido, uma estação de trem. Por que que você senta no banco e esperando o trem? Uma pergunta. Por que que você senta ali ou fica em pé esperando o trem? Sabe por que que você espera? Eu e você, porque eu também ando de trem. Porque a gente sabe que o trem vai chegar. A gente sabe. Esperar em Deus é você saber que Deus vai chegar com o melhor para a sua vida. Deus vai vir. Tá certo que não dá eu ia usar essa ilustração também. Eu falo, o trem chega no horário certo. Não, ele mais atrasa do que chega no horário certo. Mas entenda, o Senhor, ele nunca atrasa e ele nunca chega depois. Ou ele chega antes. Ele chega no tempo certo. Então esperar é uma escolha. Só espera quem está disposto a viver o melhor de Deus. Quem não está disposto a viver o melhor de Deus, não espera. Então a sua pressa, ela não ajuda em nada, mas atrapalha em muito. Você já ouviu aquele ditado que o apressado come cru? Sabe o que é o apressado? Nós somos apressados. Nós chegamos em casa à noite depois da célula com aquela fome, né? O que você faz? Você não esquenta o arroz e feijão no fogão, você esquenta no micro-ondas, porque você está com pressa para comer. E muitas vezes você põe a 1 minuto lá, a comida sai ainda gelada, não é verdade? Aí você fala, já esquentou, tá bom assim mesmo, vou comer assim mesmo. A fome é tanta que você fala, não, vou comer assim mesmo. Nós não queremos esperar. Você vê que nós vivemos uma geração imediatista. Não queremos esperar. Eu descobri esses dias, irmãos, que dá para instalar o controle da televisão no celular. Eu não sabia disso. Quem me ensinou foi o Enzo. Falou, pai, você levanta para apertar aí? Eu falei, é. Falou, dá para instalar. Eu falei, como é que é? Eu falei, então instala pro pai esse negócio aí. Mas você vê, 9 anos, e ele já sabe. É uma geração imediatista. Não quer esperar. Não quer, tem que ser ali na hora. Se não for na hora, Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo, Deus, cadê Deus? Esperar é você saber que Deus tem o melhor para a sua vida. E tem 2 vídeos aí que eu queria passar. Passa o das criancinhas primeiro, por favor. O da Ana Maria Braga era agora, por último. Tá vendo? Eu não quis esperar o final da palavra. Brincadeira, mano. Presta atenção, irmãos. É um teste que foi feito com crianças. Aqui tem um presente. Pausa só um pouquinho para me explicar. Porque eu não sei você, como eu sou sanguíneo, ou eu leio ou eu presto atenção. As duas coisas eu não consigo fazer, então eu vou te explicar. No vídeo lá, eles fizeram um teste com as crianças. Colocaram um pedacinho de chocolate aqui,
Certo? E aqui dentro da caixa tem uma surpresa. E aí fizeram o teste para eles. A moça fala para eles assim, ó, você não pode comer. Você tem que esperar 5 minutos. Presta atenção que as crianças falam. Solta o vídeo, irmãos. Não sei se vai dar para ver direitinho. Olha lá. You can eat it anytime you want, but if you don't eat it and you wait for 5 minutes, Fala, esperar then 5 you can have minutos. what's inside of Vai this receber o box. que está dentro da caixa. Okay? Tô falando para ela, se ela So we're going to go esperar. upstairs and we're going to wait for 5 minutes and then we're going to come back down. So you just stay there. A menininha já está orando, falando, cadê Jesus? Ó, ela cheira a caixinha, vai vendo, ela olha, ó, ela pega um pedacinho de chocolate, ela fica comparando com o tamanho do presente que está escondido. Ó o menininho, ó. Olha o olhar dele. Ó o outro. Tá certo, é que ele está em espírito. Jesus, afasta de mim esse cálice. Eu vi isso, eu lembrei do Enzo, eu falei, meu Deus do céu. Olha lá. Tá suando, tá desesperado, olha isso aí. Ó. Ó os dois, ó. 5 minutos é muito tempo. Olha aí. Sim. As duas menininhas. Coma. Viu? É assim que o diabo faz. Eu vou esperar, mas você pode comer, velho. Ó. Porque a minha caixa é azul. Eu gosto da cor rosa, que é trocar, ó. I think it's because this one is more Eu acho que a sua é mais delicada. And you get that one because it's Vocês não really é pretty porque inside. dentro é muito bonita. Ela falando. Em 5 minutos? Aí ela começa a contar. 20, 21, 22, aí ela pega, ó. Aí troca. E esse? Olha o dedinho dele tremendo para pegar o chocolate. Olha o que ele faz. Não, mas ele devolve, fica vendo. Ele se arrepende, ó. Depois vai mostrar ele tirando da boca e colocando de volta. Essa daí já não quer nem esperar mais no Senhor. Dá uma mordidinha. Não coma. Eu não estou comendo, ele fala. Esse é sanguíneo. Ele começa a abrir a caixa, ó. Não abra. Fica bravo, faz bico. I think this is gonna be boring. Eu acho que isso vai ser muito chato. Ela fala, por quê? Because we just have to wait here Porque doing temos que nothing. esperar alguns dias. Olha esse, meu Deus do céu. This is gonna be Isso vai ser boring. chato. Do you think we could open Você the acha que present podemos abrir o presente right now? agora mesmo? I think so. Eu acho que podemos. Don't you? Você não acha? Now what do we do? E agora, o que fazemos? Eu não sei, Fá. It's a baking day. Don't do that. Don't do that. Hi. Say, hey, look, microphone. Veja um microfone. Fá. Do you want to talk in it? Quer falar nele? Olha lá, tirando um pedaço de chocolate, ficou no dente. E deu uma mordidinha, né? Talk in it. Hello? Hello? I'm very close, like this.
Paciente. Esse já começou a conversar sozinho já. Vou esperar conversando sozinho. Ó. De 32 a 36 crianças. Entre as crianças. Não comeram chocolate. Mesmo sendo algo difícil. Por quê? Eles sabiam que receberiam uma recompensa muito maior se esperassem. Ó a recompensa. É isso que Deus tem para você, jovem. O esperar é um teste. É uma escolha. Deus tem o melhor para você. Ó a alegria deles. Aquele está desesperado aqui, né? Oh, uau! Seu Pai Celestial deseja que você espere até o casamento para usar o poder policial. Assim Ele poderá te abençoar com algo muito maior do que um bolo. Só tem. E aqui eu quero encerrar minha palavra, irmãos. Não precisa de colocar o outro vídeo, não. Mas entenda o que eu quero falar para vocês. O esperar é você confiar. Porque você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele tem para você, não só um pedacinho de chocolate, mas Ele tem eu não sei falar essa palavra, cupcake. Como? Cupcake. Eu achei que era cupcake. Tá vendo? Tô aprendendo com vocês. É cupcake. É assim, né? Mas Deus tem algo especial para você. É tempo de você crescer espiritualmente. De você crescer em sabedoria. De você crescer no seu relacionamento com o Senhor. É tempo de você desfrutar aquilo que Deus tem preparado para você, que é solteiro e é jovem. É tempo de você estar enraizado no Senhor.